Situação de Everton Ribeiro indefinida. Nicolas de la Cruz fazendo seu jogo de despedida. Zico se candidatando a presidente do Flamengo. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de sexta-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, não tem como não pedir, né? Começaram a nos assistir? Já deixa o like de vocês. Like de vocês é muito importante. Não é inscrito? Se inscreva no botãozinho preto aqui embaixo, inscrito e inscrever-se. Acione o sino da notificação e, se possível, for compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça, né? Ajude no nosso crescimento do canal Paraquedista Rubro-Negro para que possamos continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Então, vamos começar aqui falando sobre Nicolas de la Cruz. Nicolas de la Cruz, que já tem um acerto com o Flamengo, já assinou aí um pré-contrato e hoje Nicolas de la Cruz faz o seu último jogo pelo River Plate da Argentina. É isso aí, ó. O Flamengo tem tudo preparado para anunciar a contratação de Nicolas de la Cruz. No entanto, antes de ser oficializado aí como reforço do Flamengo, o meio-campista uruguaio foi relacionado para fazer o último jogo com a camisa do River Plate da Argentina às 21 horas, horários de Brasília, desta sexta-feira. De la Cruz aí foi um dos 32 jogadores relacionados pelo técnico Martins de Michele para a disputa do troféu dos campeões contra o Rosário Central. A decisão é uma espécie de Supercopa do Brasil, já que marca aí o encontro do campeão do campeonato argentino, o River Plate, com o vencedor da Copa da Liga Argentina, a equipe de Rosário Central. Esse campeonato aí que o Rosário Central ganhou é tipo aí a Copa do Brasil. Então seria aí uma Supercopa da Argentina, né? Então, Nicolas de la Cruz, após esse jogo aí, já pode ser anunciado oficialmente como jogador do Flamengo. Então, nas próximas horas, o Flamengo deve estar fazendo o anúncio oficial do atleta, fazendo aquele depósitozinho, né, que nós sabemos da multa rescisória de 79 milhões de reais, e aí tá tudo acertado, Nicolas de la Cruz é do Flamengo. Falar em tudo acertado, a situação do meio-campista Everton Ribeiro no Flamengo segue indefinida. O Cruzeiro continua monitorando e, de acordo aí com os jornalistas Samuel Venâncio e Vene Casagrande, a permanência dele no Flamengo vai ficando cada vez mais incerta. Inicialmente aí, vale lembrar, o maior impasse na negociação seria o tempo de contrato. O jogador deseja 2 anos de contrato, enquanto o Flamengo estaria disposto a apenas ceder 1 ano ao meia-campista. Cara, vou ser sincero, gosto muito do Everton Ribeiro, ajudou muito o Flamengo, mas o Flamengo está certíssimo. Não tem porquê essa extensão de contrato aí de 2 anos. E não podem cometer o mesmo erro aí de Davi Luiz, botar gatilho. Ah, vamos assinar por 1 ano aí, a gente bota um gatilho, você cumpre metas aí e renova automaticamente. Nada disso. Por outro lado aí, a apuração do jornalista, a Raposa aceita dar 2 anos de contrato ao jogador e, além disso, ainda pagaria um salário bom para os padrões do futebol brasileiro, né? Já pelo Cruzeiro, o meia foi 2 vezes campeão brasileiro em 2013 e 2014 e disputou 77 partidas, marcou 13 gols e deu 26 assistências. E naqueles 2 anos foi o melhor jogador da Raposa. Nesses 2 anos aí, de 2013 a 2014, ele saiu em 2015. Então, essa é a situação de Everton Ribeiro. Não tem nada definido, o ano está acabando, o contrato dele se encerra no dia 31 de dezembro. Né? Praticamente aí daqui a uns 8 dias, mais ou menos, né? Mudando aqui de assunto, né? A matéria diz o seguinte: vem para assinar, Léo Ortiz volta ao Brasil após férias no exterior, né? O defensor de 27 anos aí, que já tem tudo acertado com o Flamengo, publicou nesta quinta-feira uma foto indicando seu retorno ao Brasil após curtir férias no exterior, né? Agora resta saber, ele está voltando para terminar suas férias aqui no Brasil ou ele está voltando para assinar o contrato com o Flamengo, né? Léo Ortiz aí passou os últimos dias nos Estados Unidos ao lado da sua esposa Maite Lasordo. No último domingo, dia 17, o zagueiro do Red Bull Bragantino compareceu ao jogo do NFL
entre New Orleans Patriotas e Kansas City Chiefs, em Massachusetts. Nesta noite, o alvo do Flamengo postou uma foto dentro de um avião com o emoji da bandeira do Brasil, dando a entender que está de volta ao país. É isso aí. Léo Ortiz está voltando de férias para o Brasil e vamos ver aí como é que vai ficar esse acerto. O que estava faltando ainda? As tratativas entre o Flamengo e o Red Bull Bragantino, pois entre o Flamengo e o Atleta já estava tudo acertado. Era só a parte financeira aí, acertar com o Red Bull, fazer aquele cashzinho, o pagamento será feito de maneira parcelada. O Flamengo ofereceu 5 milhões de euros e o Red Bull Bragantino quer 6,5 milhões de euros, né, de maneira parcelada. Isso aí não vai ser problema nenhum para o Flamengo. E agora, mudando de assunto aqui, torcida do Flamengo faz forte campanha por Thiago Alcântara. Nesta quinta-feira, ontem, torcedores encheram as redes sociais com uma campanha pedindo a contratação de Thiago Alcântara do Liverpool. A hashtag Thiago Alcântara no Flamengo já conta com mais de 9 milhões de menções e alcançou aí o primeiro lugar nos assuntos mais comentados do Twitter. Dentre as publicações de torcedores do Flamengo estão vídeos com os melhores lances de Thiago e fotos do jogador com a camisa do clube ainda criança durante a sua passagem pela base rubro-negra. Lembrando que o Pedro também passou pela base do Flamengo e foi acabar no Fluminense, voltando para o Flamengo. E assim como fez com Davi Luiz e Felipe Luiz, a torcida do Flamengo tenta sensibilizar o jogador, um dos grandes nomes na sua posição. O volante tem contrato com o Liverpool até junho de 2024 e não existe conversas pela renovação de Thiago Alcântara, que deve deixar o clube inglês em janeiro. O meia já pode assinar aí um pré-contrato, mas o alto salário é um grande entrave. O brasileiro naturalizado espanhol recebe cerca de 6,5 milhões de reais por mês no Liverpool, completamente fora dos padrões do Brasil, né? É muita grana. Ele teria que reduzir aí drasticamente o seu salário para poder assinar com o Flamengo. Então, vamos mudar aqui de assunto, vamos falar do maior ídolo da história do Flamengo. Zico aí está comemorando seus 70 anos de idade e ele foi à Vitória dar uma palestra. Porém, antes dessa palestra aí, Zico deu uma entrevista aí ao jornalista Flávio Dias, né? E ele disse, foi abordado alguns assuntos ali, dentre eles perguntaram se ele se candidataria ao cargo de presidente do Flamengo, foi perguntado a ele sobre Gabigol, sobre a idolatria da nação rubro-negra para com ele. Então eu vou trazer aqui algumas informações dessa entrevista muito boa com Arthur Antunes Coimbra, o nosso querido e amado Zico. Zico, que fora das quatro linhas, atuou por pouco tempo no clube como diretor de futebol em 2010, por somente 4 meses na gestão de Patrícia Amorim. Também respondeu aí sobre a possibilidade de voltar ao Flamengo como presidente ou em algum cargo de gestão, e foi tão preciso na resposta como era em suas cobranças de falta. Ele disse o seguinte com relação a ser presidente do Flamengo: não, nunca seria. A última coisa na minha vida que poderia acontecer era ser presidente do Flamengo. Meu ciclo de Flamengo já está encerrado, fecha aspas, cravou Zico, né? Foi perguntado ao Zico sobre a idolatria da torcida para com ele. E ele disse o seguinte, abre aspas, acho que ainda não fizeram uma loucura muito grande por minha causa. Pelo menos espero. Mas recebo até hoje muitas homenagens, tatuagens, nomes de filho, que é a maior homenagem que alguém pode fazer. Isso é fruto da minha dedicação, dos anos de amor à profissão. É um reconhecimento muito importante, fecha aspas. E como eu botei lá em cima, foi perguntado aí sobre a presidência, como ele falou, nunca, a gente não diz a palavra nunca, mas seria a última coisa da minha vida que poderia acontecer. Se eu pudesse fazer qualquer outra atividade, eu faço, mas meu ciclo no Flamengo já está encerrado. Agora é só torcer e esperar que eles possam dar alegrias ao torcedor rubro-negro, fecha aspas. Perguntou a ele também sobre a falta de títulos em 2023. Abre aspas aqui para o que disse Zico. Para começar,
o primeiro erro foi a saída de Dorival. Foi o ponto principal. O treinador ganha 2 títulos importantes, a Libertadores de 2022 e a Copa do Brasil de 2022, classifica o time para o Mundial e até hoje não sei por que tiraram o Dorival. Por incompetência não foi. E coloca aí no lugar dele um treinador que perdeu para ele. Vitor Pereira era o treinador do Corinthians na final da Copa do Brasil de 2022. Para qualquer time, o ano seria excelente, mas as pessoas cobram pelos títulos. Gerou aí uma expectativa muito grande e conquistas e elas não aconteceram, fecha aspas aí com relação à falta de título. Até hoje, ninguém entende e ninguém aceita essa saída de Dorival Júnior do Flamengo. E a resposta veio aí, o Flamengo ter perdido o título da Copa do Brasil esse ano para o São Paulo, justamente para Dorival Júnior. E foi perguntado aí também sobre Gabigol. E Zico disse o seguinte, abre aspas, em forma ele não pode ficar fora de time nenhum, nem da seleção, pelo goleador que é, pelo grande jogador que é. Ele entendeu o que é jogar no Flamengo, por isso é ídolo. O problema foi a falta de confiança do treinador nele nesta fase final da temporada. E aí tem que saber o que acontece lá dentro e eu não sei, porque eu não tô lá. É torcer para que ele volte à melhor forma e para que o treinador bote de novo de titular. Ele era o Gabriel Barbosa e não virou o Gabigol à toa. Isso aí foi alguma das coisas que foram perguntadas a Zico e ele deu a resposta aí sempre de maneira muito consciente, né? Ele sabe aquilo que está falando, ele conhece tudo muito bem dentro e fora das 4 linhas. Pressão por conquistas. E ele respondeu o seguinte, abre aspas, nos últimos 5 anos, Palmeiras e Flamengo dominaram o futebol brasileiro. O clube investe muito, tem uma renda e um faturamento muito grande e a tendência de ganhar é maior com o poderio financeiro que o clube tem e os jogadores que ele consegue contratar. Mas, às vezes, chega e não ganha. Final é final, né? Foi o que Zico disse aí, foi perguntado a ele também aí sobre o Diniz na seleção brasileira, foi perguntado sobre as chances do Fluminense contra o Manchester City e ele falou são 11 contra 11 lá dentro das 4 linhas. Lembrando, Fluminense e Manchester City jogam hoje às 15 horas. O jogo será transmitido pela Rede Globo de televisão e nós estaremos assistindo, né? Para quê? Torce para um, seca o outro e torce para um. E eu fico por aqui, voltando a qualquer momento, com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!